Olá, conversaremos agora sobre a taxa interna de juros, uma alternativa para o uso de taxas de retorno na avaliação de projetos de investimento, notadamente quando nós temos projetos não puros, quer dizer, com mais de uma taxa interna de retorno. Nessa nossa conversa, temos dois objetivos: entender os procedimentos associados ao cálculo da taxa interna de juros e, no segundo, compreender o uso da taxa interna de juros. De conversas anteriores, verificamos que quando nós temos projetos de investimento não simples, quer dizer, projetos cujos capitais apresentam mais de uma mudança de sinal, nós podemos ter mais de uma taxa interna de retorno e, nesse caso, o uso da taxa interna de retorno pode trazer maiores desafios. Então, se o número das taxas é maior que 1, nós podemos ter problemas associados a seu uso e interpretação, e aí nós evitamos usar a taxa interna de retorno nesses casos. Podemos usar outras métricas de avaliação, como métricas centradas em valores, como o VPL, valor presente líquido, valor futuro, valor uniforme líquidos, mas também podemos usar duas outras taxas. A taxa interna de juros, a TIJO, a taxa externa de retorno, a TER. Se vamos entender a TIG, qual é o seu conceito? A taxa interna de juros, TIG, corresponde à taxa incidente sobre os saldos negativos do projeto, de forma que, juntamente com a incidência do custo de capital sobre os saldos positivos, tornasse impossível a obtenção de um saldo acumulado igual a zero. Ou seja, é como se os saldos positivos eles estivessem amortecendo a TMA, quer dizer, eles estivessem sendo usados aí para pagar a TMA. Então, nesse caso, nós teríamos a TMA incidindo sobre saldos positivos. E aquela parcela que ainda faltaria o projeto ressarcir, nós teríamos a incidência de uma taxa, que quando obtemos então um saldo acumulado final, seria igual a zero. Então é como se essa fosse uma taxa interna de juros que remunerasse aí esses saldos negativos do projeto, e aí nós poderíamos obter de diferentes formas. O primeiro procedimento poderia envolver um processo de tentativa e erro, quer dizer, supor diferentes valores para TIG, para taxa interna de juros, e verificar qual desses valores permitiria obter um saldo acumulado igual a zero, ou se eu tenho uma ferramenta computacional como o Excel e algum mecanismo aí de solução de problemas, como atingir meta, eu teria a possibilidade de também obter, realizar o processo de estimativa por meio de um algoritmo aí de cálculo numérico. Então, nesse caso, quer dizer, o saldo do projeto receberia a incidência de duas taxas. Se positivo, ele estaria sendo usado aí para pagar os financiadores da operação como um todo, estaria entendendo que seria TMA, mas se negativo, ele receberia a incidência dessa taxa interna de juros. Então, imagine essa situação de um projeto que tem fluxo menos 500 no ano 0, 1.800 no ano 1, 2.200 no ano 2 e 980 no ano 3. Em função dos saldos, aí nós teríamos as incidências, quer dizer, se negativo, taxa interna de juros, se positiva, TMA. E aí, nesse caso, vamos supor um determinado valor para a TMA e, a partir daí, verificar os impactos de diferentes valores assumidos para a taxa interna de juros. Então, nesse caso, eu poderia realizar os procedimentos por tentativa e erro ou usar algum procedimento automático, como atingir meta do Excel ou o próprio Solver, uma ferramenta também de solução aí de desafios numéricos na planilha. Se vamos iniciar com o procedimento mais rudimentar como tentativa e erro, poderíamos supor diferentes valores para a taxa interna de juros, assumindo a premissa aí da TMA e a partir daí verificando os impactos. Então, nesse caso, se a TMA é da ordem de 28%, ela incide sobre saldos positivos, mas sobre saldos negativos, podemos imaginar primeiro uma TIG, uma taxa interna de juros, igual a 10% e verificar o seu impacto na composição do saldo.
Daí, se o saldo ele é negativo, a gente vai usar a TIG. Se o saldo for positivo, a gente vai usar a TMA. Então, no caso, o primeiro saldo, o fluxo no primeiro ano é negativo de 500, então saldo negativo de 500. Saldo negativo, vou usar a TIG. Então, qual é a evolução desse saldo? O saldo, na verdade, vai ser 500 carregado para o primeiro ano, a 1 mais a taxa interna de juros, que é 10. E aí, quando eu somo o valor recebido no ano 1, eu tenho um saldo final de 1.250. Note que esse saldo final projetado para o ano 1, ele é positivo. Logo, se ele é positivo, o que é que a regra pressupõe? Que quando o saldo é positivo, eu vou aplicar a TMA. E aí, nesse caso, estou assumindo o TMA de 28%. Então, aplicando 28% sobre esse valor e considerando o valor do ano 2, o que é que eu teria? Então, 1.250 vezes 1,28, considerando a incorporação dos 28%, menos 2.200, que seria o valor a receber no ano 2. Eu teria um saldo negativo de 600. Ora, como o saldo é negativo, sobre o saldo negativo, aí eu vou incorporar a TIG, e nesse caso a TIG é assumida como sendo 10%. Então, o que é que eu vou fazer? Incorporando os 10% sobre o saldo negativo de 600, e somando o valor que eu espero receber no ano 3, eu chegaria no saldo final de 320. Bom, como o saldo final foi maior que zero, e o ideal é que nesse procedimento de tentativa e erro eu obtivesse exatamente o saldo zero, aí quando eu obtenho o saldo zero, aí eu tenho de fato o valor calculado para a TIG, aí eu precisaria subir, quer dizer, a taxa interna de juros verdadeira ela é maior, então eu teria que compor uma nova estimativa e verificar o impacto. Então, assumindo agora um novo valor para essa taxa interna de juros de 40%, qual seria o impacto? Realizando procedimento similar, quer dizer, se saldo negativo, faço incidir a taxa interna de juros, se positivo, a TMA. Então, incidindo a TIG, somando com o valor que eu recebo no ano 1, o saldo é positivo, agora sobre ele eu vou incidir a TMA, subtrair aí o valor do ano 2, aí virou negativo, como vira negativo, eu faço incidir a TIG, com o valor assumido de 40, e somo o valor do ano. Então, quando eu faço isso, aí eu descubro que agora o valor obtido foi menos 128, quer dizer, ela é maior que o valor anterior de 10%, mas ela é menor do que o que nós assumimos de 40%. Então, o que é que eu sei? Eu sei, então, que a TIG, ela vai estar entre 10% e 40% ao ano. Aí eu vou saber exatamente isso. E como é que eu posso fazer isso? Aí, por sucessivas tentativas e erro, e até encontrar lá qual seria o valor dessa taxa interna de juros. Então, a TIG verdadeira estaria entre 10 e 40. Então, se nós fizéssemos várias simulações, aí conseguiríamos chegar nesse valor aí próximo a 32,13%. Quer dizer, seria o valor da taxa interna de juros aí dessa operação. Obviamente, um procedimento mais rápido e simples poderia ser feito com Excel, seja com atingir meta ou Solver, quer dizer, alternativas aí para cálculo numérico. Então, se vamos usar o atingir meta, o primeiro passo seria compor uma planilha específica. Essa planilha permitiria então incidir sobre o saldo, quer dizer, a depender do fato dele ser maior ou menor que zero, aí poderia permitir incidir a TMA ou incidir a TIG. Quer dizer, a depender da consideração que façamos, quer dizer, aqui nesse caso específico, ajustando, né? Fazer valer, incidir, na verdade, as taxas aí consideradas. Então, se menor que zero, né, atinge. Então, se maior que zero, aí nesse caso a TMA. Então, eu faria essa incidência. No momento que eu monte a planilha específica para esse cálculo, e aí lá na página Minhas Aulas
lá junto com os livros de avaliação de investimentos, vocês têm acesso, né, a planilhas já prontas para realizar esse cálculo. Eu poderia então tentar buscar com atingir meta ou solver, quer dizer, algum valor dessa taxa interna de juros que fizesse esse saldo ser igual a zero. Então, se eu vou, por exemplo, usar um recurso mais simples que atingir meta, eu poderia fazer, quer dizer, tentar fazer valer com que a célula que tem o saldo, no caso a célula F4, tenha valor igual a zero, variando a célula F5. Então, nós poderíamos ir na opção do menu Dados, Testes de hipóteses, Atingir meta, e ao abrir o menu Atingir meta, eu posso então solicitar definir célula que contém o saldo, que é a célula F4, para valor zero, que é a definição da TIG, variando a própria TIG, quer dizer, a célula F5. Então, quando eu faço isso, ele permite, então, encontrar o valor, né? E aí o aplicativo vai dizer que, na verdade, encontrou uma solução. Se eu edito a planilha para tentar verificar qual foi o valor exato, ele vai dar lá o valor exato. Então, se eu edito a célula, aperto a tecla F9, F2, quer dizer, F9 calcula, né? F2 aí permite editar, eu posso então verificar que, na verdade, o valor obtido, com precisão em muitas casas decimais, qual foi. E como é que eu uso então a TIG no processo de avaliação de investimentos? Da mesma forma que a taxa interna de retorno. Se ela é maior que o custo de capital mensurado pela taxa mínima de atratividade, eu aceito o projeto. Se ela é menor que a expectativa média de retorno aí dos financiadores, eu rejeito o projeto. Com isso, esperamos ter alcançado os dois objetivos propostos, que envolviam entender os procedimentos associados ao cálculo da TIG e compreender o uso dessa taxa interna de juros no processo de avaliação de investimentos. Bons estudos!